meus amores, tudo bem, meus amados servos de Cristo? Glória a Deus, né? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um devocional, na presença do Senhor, pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos aqui, né, gente? Vamos dar continuidade então a mais um devocional. Estamos fazendo a leitura do Novo Testamento, né? O último vídeo foi Mateus 13, agora vamos para Mateus 14. Vamos dar continuidade, mas antes vamos convidar, né? Jesus, vamos convidar o Espírito Santo para fazer parte desse momento. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, certo? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada primeiramente pela tua presença. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui compartilhando a tua palavra, Pai. Pai, eu te convido, Senhor, se faça presente nesse momento, Pai. Usa-me, Deus, como um canal de bênção, Senhor. Envie o Espírito Santo para que encha-me, Pai, e fale por mim, Senhor, em nome de Jesus. Se faça presente, Senhor. Abençoa a vida de quem está vendo esse vídeo, Senhor. Fale com essas pessoas, Senhor, que elas achem as respostas que estão buscando na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Vamos lá, então? Hoje o capítulo é o 14, como eu já falei, né? O título é, vamos lá, a morte de João Batista. Vamos então falar sobre a morte de João Batista. Estou na leitura linguagem de hoje, tá? E vamos lá. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem o poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de se casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você pedir. Prestem bem atenção nessa parte, gente, tá? Isso é muito importante para a gente se atentar com quem a gente fecha negócios, né? Para quem a gente promete as coisas, para quem a gente dá a nossa palavra. Será que essa pessoa realmente merece a nossa confiança? Porque aqui Herodes falou para a filha de Herodias, falou para ela que daria tudo o que ela quisesse. Mas a gente já, né, no caso eu já li esse texto, já conheço essa história, e aqui a gente já sabe que Herodes jamais imaginaria que que a filha de Herodias iria pedir isso. Nunca passou pela cabeça dele, né? E mesmo assim ele deu a palavra dele. Então que a gente já pegue um aprendizado aqui no começo dessa leitura, que a gente deve rever, que a gente deve avaliar para quem que a gente dá a nossa palavra, para quem que a gente está fechando o negócio, né? Em quem a gente está confiando. Isso é muito importante, que a gente sempre ore, que a gente sempre seja sensível à voz do Senhor para saber se realmente essas pessoas, essa pessoa que a gente está fechando o negócio, que a gente está dando a nossa palavra, se realmente ela é merecedora disso, né? Pois pode nos causar grandes danos, como aconteceu aqui com Herodes, né? Ele teve grandes danos aqui com esse cumprimento da palavra dele. Então vamos lá. Continuando aqui, tá? Vou voltar. Herodes, né, prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir, certo? Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo.
O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. É como eu disse, né? Tipo, a nossa palavra, ela para mim, a minha palavra vale mais do que um contrato. Naquela época, não tinha esse negócio de ir no cartório autenticar um contrato. Então, literalmente, a palavra de um rei era tudo, né? Imagina, desonrar uma palavra, ele estaria perdendo a honra dele, literalmente, né? Então, infelizmente, ele deu a palavra dele para a pessoa errada, né? Para uma pessoa que não era de confiança de fato e que fez um pedido tão sujo, né? E tão baixo. Então o rei Herodes ele ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso, né, no caso, a Jesus. Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto, mas as multidões souberam, no caso Jesus, né, soube o que aconteceu e certo pensou, né, vou para um lugar, vou ficar sozinho, vou meditar, vou orar, vou falar com o Senhor. Um momento ali de luto, né? Jesus queria ter um momento de luto dele, porque ele tinha muito apreço, muito carinho por João Batista, né? Mas eu acredito que Jesus tinha pouquíssimas oportunidades de ficar sozinho, né? Até mesmo porque o povo seguia muito ele, o povo estava querendo sempre estar perto dele. Bom, se fosse eu, com certeza eu iria grudar e não iria querer sair de perto do mestre, né? Por tudo, pela unção, aprendizado, nossa, enfim, as pessoas literalmente foram atrás dele, né? Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães, 2 peixes. Como que a gente vai alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, Jesus? Aí a gente vê, né? Como é pequena a nossa fé. Como foi pequena a fé deles também. Depois de Jesus curar paralíticos, fazer cego enxergar, fazer paralítico andar, fazer morto ressuscitar, eles ainda não imaginavam que Jesus simplesmente poderia transformar esses 5 pães em alimento para toda essa multidão. Então, realmente, é claro que é estranho, né, isso de uma certa forma, porque a gente sabe que Jesus tinha essa capacidade, essa unção, né, de fazer isso. E eles também sabiam, porque eles presenciaram, eles viram tudo isso, gente. Meu Deus do céu, eles viram. E ainda assim eles falaram isso para Jesus, né? Bom, vamos lá. Daí Jesus disse, né? Pois tragam para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então imagina, meu Deus. 5 pães alimentaram uma multidão aí contando com homens e mulheres, a gente imagina o quê? 8.000 pessoas? Né?
É muita gente, glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Jesus anda em cima da água, glória a Deus. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Ou seja, Jesus foi lá, né, se despedir das pessoas, falar para elas irem para suas casas e pediu para os seus discípulos irem indo na frente, que ele alcançava, né? Eu não sei o que que os discípulos pensavam na hora, mas como que, mestre, como que tu vai nos alcançar? Não tem outro barco aqui não, mas eles não pensaram, eles só foram, né, gente? Ai, ai. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar e enfim ficar sozinho, né? Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus diz: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Pois venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, disse, né? Socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Nossa Senhor amado, que a nossa fé seja maior do que o nosso medo. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável em nome de Jesus. Em quantas situações da nossa vida a gente tem medo e a gente está quase caindo e Jesus estende a mão e diz: Pois venha. Jesus nos levanta, Jesus nos segura. Sempre isso, todos os dias acontece alguma situação, né? Que a gente fica com muito medo, mas Jesus está lá, estendendo a mão para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus cura Genezare. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Gezenare. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a eles, pedindo que deixassem que os doentes pelo menos tocassem a barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Glória a Deus por isso, né? Bom, gente, essa foi a palavra de hoje. A palavra de hoje fala muito sobre com quem, primeiramente ali sobre a morte de João Batista, o entendimento que eu tenho como eu falei, eu repito, vou frisar aqui que a gente saiba muito bem, que a gente tenha sabedoria antes de realmente dar nossa palavra, né, para qualquer pessoa, para saber realmente a nossa palavra é algo de honra, né? Então saber se realmente essa pessoa merece que a gente honre a nossa palavra. Então que a gente tenha sensibilidade, que a gente ore ao Senhor antes e sempre peça, né? Que Deus afaste de nós todo o mal disfarçado de bem,
que Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho, em nome de Jesus. E também fala muito sobre fé e coragem, né? Que a nossa fé seja inabalável em Cristo, né? Que a gente sempre saiba que Deus vai prover pra gente a cada dia o nosso alimento e que Jesus sempre estará aqui para estender a mão nos nossos momentos de medo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Pai, que o Senhor se faça presente na nossa vida, no nosso dia, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé seja maior que o nosso medo, que a nossa coragem seja maior que o nosso medo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada por quem esteve comigo aqui, né? Nesse vídeo de hoje, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Não se esqueçam, né, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, para que a gente esteja sempre perto. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de vocês, eu amo a todos vocês e Jesus também.